O que é fé? Eu acredito que você já ouviu essa palavra antes. Talvez tenha até usado em algum momento da sua vida. Mas você já se perguntou, o que a fé significa para mim? Veja, quando ouvimos ou usamos a palavra fé, cada um de nós tem uma imagem única que define como entendemos o que é fé. A fé pode significar muitas coisas diferentes para pessoas diferentes em diferentes épocas de suas vidas. Para um grupo, a fé pode significar ter confiança em Deus para uma necessidade específica que está diante de você. O centurião romano, em Mateus capítulo 8, versículos 8 ao 10, é um bom exemplo disso. Nessa parte da Escritura, a Bíblia diz: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Este é um bom exemplo de fé em uma dimensão, e para algumas pessoas é tudo o que elas têm. Mas há também outros pontos de vista. Por exemplo, alguns de nós vemos a fé como a capacidade de obedecer à instrução de Deus para nós em uma determinada época de nossas vidas, mesmo quando não o entendemos. Abraão, o pai da fé, também é um bom exemplo disso. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 4 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E também há outro entendimento da fé, que só é útil quando você se depara com um inimigo e precisa da força de Deus para derrubá-lo. Em outras palavras, a fé é muito útil apenas quando preciso enfrentar um desafio ou confronto em minha vida, como um chefe abusador, um juiz corrupto ou um oficial da lei, ou ao enfrentar um assalto e assim por diante. A história de Davi e Golias também é um bom exemplo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Novamente eu pergunto, o que a fé significa para você? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é viver de acordo com um forte nível de certeza de quem Deus é e o que Ele disse sobre você. Trata-se de viver na realidade do que você espera em Deus e agradecer a Deus por isso. Veja bem, é fácil acreditar em algo quando há uma esperança de que isso aconteça. É mais fácil antecipar algo que você pode ver. Portanto, a fé ajuda você a enxergar o que Deus disse. Não literalmente, mas à luz de quem Deus é e de sua capacidade de cumprir sua palavra sem falhar. Você já reparou na fé que uma criança tem em seus pais? Você pode ver a criança rindo no ar quando o pai a joga para cima. A criança está muito confiante de que o pai irá pegá-la antes que ela caia no chão. Por isso ela se vê como um super-homem voando no ar cada vez que o pai a joga para cima. Ela perde todos os medos do mundo enquanto estiver nos braços do pai. A fé é assim. Portanto, podemos dizer que a fé
é uma combinação de todas as diferentes perspectivas que vimos anteriormente e muito mais. É tudo o que significa ser um filho de Deus. Em outras palavras, você não pode nem ser filho de Deus ou continuar sendo um se não tiver fé, abraçando sua plenitude em todas as situações. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 11: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso significa que a justiça morrerá fora da fé. Pode não ser literalmente, mas espiritualmente e em muitas outras áreas. Não há absolutamente nenhuma maneira de você viver com Deus e desfrutar do seu melhor sem fé. Caro cristão, a fé é o que te faz. O que isso significa? A singularidade do homem ou da mulher cristã não é porque eles têm uma lista de coisas estranhas que escolhem para se destacar. Também não é porque se cansaram do sistema e aderiram a um novo movimento. Mais do que isso, o cristianismo é um estilo de vida de fé, no qual um homem natural olha para cima e se conecta com o seu divino Criador, confiando nele com todo o seu ser. Então, quando ele se depara com um problema, ele não o vê como um problema seu, mas como um problema de Deus. E ser um problema de Deus significa que ele já está resolvido. Quando ele se depara com uma grande oportunidade, não a vê apenas como sua, mas também como de Deus. E sendo a oportunidade de Deus, ele não permite que a bênção o mude, mas o aproxime de seu Deus. Com isso você pode entender o porquê Abraão não teve medo de seguir o que Deus lhe disse, mesmo não sabendo para onde estava indo. Você entenderá porque Davi não teve medo de Golias e porque o centurião pediu a Jesus que falasse apenas uma palavra em vez de descer até a sua casa. É por isso que, em vez de entrar em pânico, uma pessoa pode olhar para uma situação difícil e agradecer a Deus. Falando de Abraão, Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, versículo 20: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você sabe que é muito mais fácil agradecer a Deus quando você acabou de ser abençoado com algo bom. É verdade que este é um certo nível de fé, porque acredita que a bênção veio de Deus e você reconhece a Deus por isso. Quando agradecemos a Deus pelo que recebemos, isso é gratidão. Mas há uma forma mais elevada de fé. É a fé que expressa gratidão a Deus pelo que ainda não foi recebido. Isso é chamado de agradecimento de fé. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos adverte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em outras palavras, você não precisa se preocupar com nada. Sim, muito precisa ser feito em sua vida agora e você ainda espera uma mudança. Fé em Deus significa agradecer a Ele antecipadamente. Agradecer a Deus como se tivesse certeza de que Ele aparecerá para você. Você não precisa se preocupar de onde virá a sua próxima refeição ou se atingirá suas metas financeiras para o ano. Não se preocupe se conseguirá aquele emprego após a formatura ou se algum dia encontrará um cônjuge que o amaria de verdade. Você não pode executar o trabalho de Deus por ele. Sim, Deus quer que você acredite nele e espere nele enquanto ele traz o melhor para você. No entanto, o que você está fazendo enquanto espera? Você está lutando com frustrações e medos? Ou está louvando a Deus como Abraão e lembrando-se de que Deus fará o que prometeu? Nossa responsabilidade é contar tudo a Deus. E quando terminarmos, damos graças a Ele enquanto descansamos nele. O mundo dirá: ver para crer. Mas como cristão, você não precisa esperar até ver antes de dar graças a Deus. Devemos agradecer depois de termos falado com Deus sobre qualquer situação em que nos encontramos. Lembre-se,
Você não ora para Deus fazer nada, mas para ficar ao lado de Deus e trazer sua vontade para passar por cima de qualquer problema. Por exemplo, você não está orando para que Deus esteja disposto a curá-lo. Ele já te ama e tem prazer em curar seus filhos. Sua oração realmente quer dizer: Senhor, eu acredito em Ti e em seu plano para a minha vida. Eu recebo sua vontade sobre mim e sobre minha situação atual. Cura, favor, paz, e não importa o que aconteça, eu confio em Ti e sei que estou coberto. Esta é a atitude do cristão. Então você se deleita e se alegra, não apenas porque tudo está ótimo, mas porque Deus é grande e você é seu filho amado, a quem Ele nunca abandonará ou destruirá. Vamos aprender com o pai da fé, Pai Abraão. Ele não vacilou diante das promessas de Deus, mas foi forte na fé, louvando a Deus. Ele não esperou ter Isaque em seus braços para dar glória a Deus. Mesmo quando parecia que a promessa havia demorado, ele não cambaleou. Ele tinha os olhos naquele que havia prometido e não na promessa em si. Por isso deu glórias a Deus. Eu sei que você teve que passar por tanta dor, mesmo Deus prometendo paz. Faz anos desde que você pediu um filho. Faz anos desde que você orou por cura. Suas finanças estão desmoronando diante de você, e como Pedro, você clamou ao Mestre para salvá-lo. Você orou e reivindicou as promessas de Deus, mas a situação parece não mudar. Seus melhores anos não ficaram para trás, meu amigo. Eles estão à sua frente. Dê graças a Deus. Esta é uma obra de fé, e fé sem obras é morta. Você vai para aquela entrevista? Comece agradecendo a Deus antecipadamente por seu emprego. A luta não é sua, portanto não deve ser o seu medo. É de Deus e, portanto, você comemora porque sabe que Ele nunca perde. Que melhor maneira você poderia mostrar que acredita, se não agradecendo mesmo quando ainda não há manifestação física? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24 diz: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que esta seja a sua confiança, filho de Deus. Deus ouviu suas orações e o melhor está por vir. Você entregou seus fardos aos pés dele. Portanto, considere-o carregado e ofereça um doce incenso de adoração ao seu santo nome. Com Deus ao seu lado, seu testemunho é garantido. Então, louve a Deus antecipadamente, meu amigo. Louve a Deus. Deixe a fragrância de sua adoração subir até o terceiro céu em reconhecimento de que o que você pediu agora é seu. Buscar o Senhor envolve alcançar sua presença. A palavra hebraica face é comumente traduzida como presença. Devemos buscar sua face. Todavia, este é o método hebraico de se aproximar de Deus. Estar na presença dele é estar de frente com sua face. Mas não estão seus filhos sempre presentes com ele? A resposta é sim e não. Sim, de duas maneiras. Primeiro, Deus é onipresente, o que significa que Ele está constantemente ao redor de tudo e de todos. Tudo é preservado em existência por Ele. Todas as coisas são sustentadas e governadas por seu poder, que é sempre presente. Em segundo lugar, Ele está constantemente aqui com seus filhos através da sua presença de aliança, de sempre ficar ao nosso lado, lutar por nós e mover todas as coisas em nosso benefício. E para esta escritura não precisamos procurar muito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a Bíblia diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porém, a presença de Deus nem sempre parece estar conosco. Como resultado, a Bíblia continuamente nos encoraja a buscá-lo, como mostra o Salmo 105, capítulo 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença.
A Bíblia não disse às vezes, mas sempre, podemos nos perder em nossos próprios pensamentos e esquecer de buscar o Senhor. A presença manifesta, conhecedora e confiável de Deus nem sempre está presente em nossas vidas. Há momentos em que nos esquecemos de Deus, não pensamos nele, não confiamos nele e pensamos que ele não está se manifestando. Em outras palavras, ele parece imperceptível como poderoso, adorável e precioso aos olhos de nossos corações. Você está literalmente abrindo as palavras de Deus quando abre sua Bíblia. Em cada situação, circunstância e dificuldade que você encontrar, a Escritura é a voz de Deus falando com você. Por ter posse da voz de Deus através da Bíblia, você pode perceber que Ele quer se comunicar com você, porque Ele lhe deu seu Espírito para guiá-lo. Deus tem prazer em revelar sua vontade a você. Podemos ver isso claramente em João capítulo 16, versículo 13, onde diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando você deixa o Espírito Santo ser seu guia e professor ao ler a palavra de Deus, a Bíblia se torna mais do que um livro que foi escrito milênios atrás. Ela se torna uma fonte de luz ao seu mundo. Leia a Bíblia em espírito de oração, observando quaisquer frases, palavras ou pensamentos que chamem sua atenção. Permita que Deus use o Espírito Santo para conectar as Escrituras à sua vida. Ao ler, tenha um constante sim em seu coração enquanto se entrega à mensagem de Deus. Agora, vamos ver Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A eficácia da palavra de Deus depende da sua disposição em obedecê-la. À medida que você se dedica continuamente às Escrituras, seu poder se torna aparente. Ter dias difíceis é normal e você pode sentir como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor, mas busque o Senhor nesses momentos e Ele responderá. Pode levar algum tempo, mas lembre-se que o tempo de Deus é o melhor. Você definitivamente já se deparou com uma grande escolha em sua vida e questionou como entender qual escolha tomar. Você provavelmente acreditou que está fazendo o que Deus pretendia que você fizesse se tivesse uma conexão com Ele. Apesar de toda a nossa leitura da Bíblia e pregação nas manhãs de domingo, a maioria dos cristãos ainda tem uma concepção errada de quem é Deus. É comum os cristãos acreditarem que Deus está zangado com eles. Acreditamos que Deus está balançando a cabeça em reprovação para nós porque estamos muito focados em nossas falhas e erros. Isso tem um impacto sobre como nos aproximamos dele. Não tenha medo de se aproximar do Senhor. Ele é o seu Pai Celestial e está sempre ao seu lado. Mesmo que você chateie seu pai ou faça algo errado, ele não o abandonará. Deus entende que a jornada para encontrá-lo é tão essencial quanto qualquer resposta que ele possa oferecer. Você cresce espiritualmente e aprofunda sua conexão com Ele quando dá passos de fé e aprende a identificar sua direção. Nem sempre é algo fácil, mas no final vale a pena. Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, orou pela igreja em Colossos. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz: Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vontade de Deus, de certa forma, é algo que sempre existirá, independentemente do que aconteça.
A vontade absoluta de Deus é um termo usado para descrever isso. Quando Deus diz que algo vai acontecer, acontecerá, e nada pode mudar isso. Ninguém poderia ter impedido Jesus de morrer na cruz por nossos pecados. Esse era o plano de Deus e aconteceria independentemente do que acontecesse. Lembre-se sempre de que não há nada que você possa fazer para mudar a imagem que Deus tem de você. Deus é o próprio amor. O amor de Deus por nós foi demonstrado não por sua necessidade de nós, mas por Ele nos dar seu Espírito Santo como nosso guia definitivo. Muitas pessoas ignoram ou não percebem o fato de que nosso Deus também é o glorioso Criador de todas as coisas. Somos lembrados da pergunta de Jó a Deus: por que escondes seu rosto de mim? Deus, por outro lado, não está cobrindo o rosto como pensava Jó. Somos incapazes de ver além de nosso entorno para ver a presença de Deus. Ele ainda nos ama. Hoje, irmãos e irmãs em Cristo, estou aqui para dizer que vocês são amados. Você é querido por Deus. Você chamou a atenção dele. Vejamos agora Números capítulo 6, versículos 24 a 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa bênção de Números tem sido proferida sobre as pessoas na igreja ao longo dos anos. Essa bênção tem poder porque é desejo de Deus nos abençoar e ser misericordioso conosco. Por sermos seus filhos queridos, sua face brilha quando a buscamos. O livro de Romanos capítulo 8, versículos de 14 a 17 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando olhamos nos olhos de Deus, nos transformamos de acordo com sua semelhança. Nos tornamos iguais às coisas em que nos concentramos. Nossas vidas são preenchidas com dificuldades quando passamos o tempo estressados ou preocupados. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos em coisas mundanas. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando pensamos nas coisas que deram errado para nós. Permita que as Escrituras sirvam de base para todas as suas emoções, crenças e ideias. Permita que a palavra de Deus impacte e altere quaisquer aspectos de sua vida que estejam fora de lugar. Paciência e perseverança também são essenciais quando se trata de passar tempo com Deus em oração e estudar sua palavra. Deus não está apenas te guiando pelo lado de fora. Se você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o seu Espírito Santo. Não é incrível que o Espírito Santo viva em nós? Jesus apareceu a seus seguidores mais próximos depois de ter ressuscitado da sepultura. Eles estavam apavorados com o que esperava e Jesus estava bem ciente de que estava prestes a retomar ao seu Pai Celestial. Em vez de dar-lhes instruções abrangentes sobre tudo o que precisavam fazer daquele ponto em diante, ele lhes ofereceu o maior presente e fonte de orientação. Ele jurou que o Espírito Santo, que chegaria e os guiaria, viria. Se você não lê a palavra de Deus todos os dias, escolha um plano de leitura da Bíblia ou um livro da Bíblia que você possa ler regularmente. As palavras vivificantes das Escrituras foram projetadas para nos deleitarmos nela. Se você não consumir a palavra de Deus, ela não dará muito fruto em sua vida. Dê um passo para trás, respire fundo e abra-se para Deus na próxima vez que estiver lutando para encontrar a serenidade que tanto deseja. É prazeroso para Ele te dar paz, para que você possa confiar nele mesmo quando as coisas parecem fora de seu controle. Deus está presente constantemente para dar conforto aos seus servos. Você continuará a ter paz e prazer depois de convidá-los para a sua vida. Paz gera mais paz.
Permita que Deus seja sua fonte de paz. Ele é o mesmo Deus desde o princípio até o fim dos tempos. Ele é o nosso Pai Celestial, que é bondoso, misericordioso e gentil. Quando você se sentir inseguro, ore e estude a Bíblia. Invoque o Espírito Santo para assistência e orientação. As palavras dele sempre o ajudarão a alcançar a paz em sua vida. Aprender a ouvir o Espírito Santo leva tempo e as ideias a seguir podem ajudá-lo a melhorar nisso. Mas até que você compreenda isso pela primeira vez, você tentará fazer tudo com suas próprias forças, em vez de confiar no maior recurso que Deus tem a oferecer, Ele mesmo. Deus diz que colocou esta luz em nossos corações para revelar a glória de Cristo. Para descobrir a face de Deus, devemos ir fundo em nossas almas e encontrar Cristo lá. Convidar o Espírito Santo para ajudá-lo a entrar em sua presença também é uma boa ideia. Ele estará pronto para nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Você encontrará paz tanto nesta vida quanto no céu, simplesmente porque exatamente isso é o que é concedido aos devotos seguidores de Deus. Um cristão nunca está longe da alegria em sua vida quando investe o seu tempo regularmente olhando para a face de Deus. Busque a Deus hoje. Deus, nosso Pai Celestial, ama e gosta de nos abençoar, seus filhos, com sua bondade todos os dias de nossas vidas. Na verdade, a Bíblia nos diz que Ele se deleita quando prosperamos. Salmos 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. As verdadeiras bênçãos vêm de Deus, querido amigo. Quando o diabo lhe dá qualquer coisa, não importa o quão bom seja ou o quão ótimo seja, isso só vai te trazer arrependimento no final, porque até o que você tem será tirado de você, assim como a sua alma. Ora, porque Satanás é isso, um ladrão, um mentiroso e um destruidor. Lembre-se de que ele tentou fazer com que Jesus se curvasse a ele, para que lhe desse os reinos do mundo, uma autoridade que ele roubou de Adão, com o objetivo de roubar de Jesus a glória que o esperava na cruz. Graças a Deus que Jesus venceu Satanás. No entanto, muitas pessoas não têm tanta sorte. Eles acabam se entregando ao inimigo na tentativa de ganhar as riquezas e prazeres desta vida, perdendo suas almas no processo. Marcos 8, 36 e 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? No entanto, quando Deus o abençoar, meu amigo, considere-se abençoado. A Bíblia diz que quando Deus abençoa alguém, não há tristeza ligada a isso. Ele abençoa e abençoa completamente. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Outra tradução diz: a bênção do Senhor torna uma pessoa rica e Ele não acrescenta tristeza a ela. Portanto, ao percorrer o caminho da vida, nunca se esqueça disso. Seu futuro, sua eternidade, sua paz e sua segurança dependem de onde você coloca sua solução. Veja bem, uma das razões pelas quais o caminho de Deus nem sempre parece sofisticado pode ser porque nem sempre é lógico. As plataformas e operações que Deus pode introduzir para abençoá-lo podem não ser como você imaginou. Pode até não aparecer na hora que você esperava. Pode levar muito tempo. Pode até estar construindo o fundo, enquanto muitas coisas vão se desfazendo na superfície, dando a impressão de que nada está funcionando. Pode até não ser uma entrada tão grandiosa para fazer uma declaração como muitas pessoas gostam de fazer. No entanto, quando chega, vem para ficar. Quando as bênçãos do alto vêm, elas vêm e fazem a diferença. Espere em Deus por suas bênçãos, meu amigo.
E enquanto você faz isso, deixe-me acrescentar um pequeno conselho. Enquanto você espera por Deus e quando recebe as bênçãos de Deus, mantenha sua boca fechada. Este conselho pode não ser algo que você espera, mas acredite em mim quando digo que você precisa dele. Muitos crentes se expuseram a certas batalhas com as quais não teriam nada a ver se tivessem ficado de boca fechada. Veja, por mais que Deus esteja tão interessado em abençoá-lo, curá-lo e promovê-lo na vida e no destino, você deve se lembrar de que ainda está muito na terra e está cercado por pessoas que podem não estar no mesmo lugar que você está com Deus. O que quero dizer? A Bíblia nos diz algo sobre o que devemos ser cautelosos: o coração dos homens. Cada atividade na terra requer um indivíduo para hospedá-la. Você pode nomear um mal após o outro e perceberá que nenhum deles pode encontrar expressão sem que uma pessoa esteja envolvida. Pense neles por um momento: ciúme, luxúria, roubo, falso testemunho, assassinato e assim por diante. Tudo isso requer um indivíduo que acolherá qualquer sugestão, manipulação ou até posse do inimigo para executá-los. A Bíblia, portanto, nos adverte para sermos cuidadosos, porque o coração das pessoas é perverso por natureza, a menos que sejam salvos e mudados pela graça salvadora de Deus. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Além disso, a Bíblia nos mostra através da vida de José que anunciar algo em sua vida antes de sua manifestação pode não reunir o apoio que você imaginou, mas representar uma ameaça à própria existência dessa bênção em sua vida. Se Deus não tivesse livrado e mudado a situação de José para sempre, ele teria morrido e nunca teria cumprido seu destino ordenado por Deus, porque não manteve a boca fechada sobre o que Deus estava fazendo em sua vida. Sei que é lindo querer compartilhar seu testemunho da bondade de Deus com o mundo. Sei que é incrível ter pessoas que compartilham da sua alegria e risadas e lhe dão todo o apoio para que essa bênção permaneça frutífera em sua vida. No entanto, nem sempre será assim. Você precisa dessa sabedoria para proteger as bênçãos de Deus em sua vida. Quem sabe, talvez a razão de Deus ainda não trazer algumas bênçãos para a sua vida agora seja porque você não aprendeu a controlar a sua boca. Isso é especialmente verdadeiro porque, embora você tenha boas intenções, seu testemunho pode não ser bem recebido por outras pessoas. E sim, você está certo ao dizer que não pode controlar como as outras pessoas se sentem sobre si mesmas ou sobre os outros. Você não pode controlar a depressão das pessoas. No entanto, lembre-se de que nesta vida você deve procurar estar cercado por relacionamentos que sejam pelo menos um sistema de defesa e não inimigos. Mais uma vez, o que quero dizer com isso? Veja, fomos chamados para ser uma luz na escuridão deste mundo, porque somos filhos da luz. Nossas vidas devem patrocinar paz, fé, esperança e amor onde quer que vamos. Isso nos ajudará a demonstrar Cristo e a converter as almas não salvas para Ele. Não apenas isso, mas também nos ajudará a ser uma fonte de encorajamento para os outros. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esta escritura está admoestando você a ser aquele que se destaca. Seja aquele que faz a diferença. E como você faz a diferença? Seja uma luz. Siga a direção do Espírito Santo. Seja um filho de seu Pai Celestial. Um dos personagens de Deus é que ele é misterioso. Seus caminhos não podem ser completamente descobertos. Você não pode dizer que compreendeu Deus completamente. Você não pode dizer que sabe tudo sobre Ele, o que Ele está fazendo ou o que Ele vai fazer. Ele pode decidir dar-lhe vislumbres.
Mas você não pode ter os detalhes completos de cada obra de Deus. Ninguém pode. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E adivinhe, Jesus disse a Nicodemos, o fariseu que veio visitá-lo à noite, que todos os nascidos do Espírito de Deus também serão assim, misteriosos. João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você nascer do Espírito de Deus e permitir que esse Espírito guie sua boca, você saberá o que e quando compartilhar, e o que e quando não compartilhar certas coisas. Às vezes, a bênção sobre a qual você fala com outra pessoa pode ser interpretada como orgulho. Lembre-se que o diabo é o pai de todas as mentiras. Ele pode distorcer o que você disse e dar-lhe significado no coração do ouvinte. Lembre-se de que não importa o quanto você tenha trabalhado, todos os seus resultados e bênçãos que se seguem são um presente de Deus para você, e não porque você trabalhou por eles. Aquela promoção que você conseguiu naquele escritório não veio só porque você era o melhor ou o mais velho ali. Pode haver um colega que ganhou ainda mais do que você, mas você conseguiu. No entanto, enquanto você fala, pode parecer autoelogio, como orgulho, e antes que você perceba, a amargura pode surgir contra você em seu coração. Você não precisa anunciar as bênçãos em sua vida o tempo todo, meu amigo. Sei que você pode dizer que pretende usar seu testemunho para encorajar outras pessoas a acreditar em Deus como você acreditou. No entanto, permita-me dizer-lhe que quando Deus verdadeiramente o abençoar, a bênção se anunciará. Tomemos, por exemplo, uma mulher estéril. Todos podem considerá-la uma mulher estéril em toda a comunidade e talvez até zombar dela. Mas quando o seu milagre chega, ela precisa ir de casa em casa, dizendo a eles para ver como ela está grávida, apesar de sua zombaria. Você sabe que ela não precisa fazer isso. Eles têm olhos, eles verão. Aqueles que não podem ver, com certeza ouvirão da boca dos outros. Ela não precisa ir de hospital em hospital, dizendo a todos os médicos e enfermeiras que atestaram e disseram que ela era estéril, como eles estavam errados. Lembre-se, a bênção não é sobre você, mas sobre as misericórdias de Deus. Ela deve se concentrar em nutrir essa bênção desde a infância até a maturidade. Ela deve se concentrar em um parto seguro e, em seguida, na criança quando ela nascer, e cuidar para que ela seja alimentada adequadamente. No entanto, a ignorância pode fazer com que alguém se exponha a matadores de sonhos e ladrões que, por falta de tal bênção, submetem seus corações ao diabo, como os irmãos de José, para feri-lo. Portanto, encorajo você hoje. Concentre-se em Deus, aprecie-o por seu milagre e, em seguida, concentre-se em alimentá-lo até que ele se concretize. Você pode encontrar uma ou duas pessoas que sabem que são maduras o suficiente para ouvir seu testemunho, entendê-lo, apoiá-lo e orar por você. Vá em frente e compartilhe com eles se o Senhor, pelo Espírito Santo, permitir. Se você encontrar pessoas que podem notar os resultados das bênçãos em sua vida, você pode dar-lhes dicas e alguns detalhes do que Deus tem feito, mas confie em Deus para ajudá-lo a não se aprofundar demais nos detalhes. Incentive o quanto quiser, mas fique alerta para saber onde e quando parar. Embora as bênçãos do Senhor não possam acrescentar tristeza, uma língua descontrolada pode trazer tristezas que poderiam ter sido evitadas. Poucas pessoas sabem o quão poderosas são as manhãs. Ao entender a importância das manhãs, você liberará seu poder em sua vida.
A Bíblia compara as manhãs, as primeiras horas do dia, a um ventre, em Salmos 110, versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O que um ventre faz? Ele segura e nutre um feto, até o momento de seu nascimento. É mais como um guardião da semente humana. Sem ela, nenhuma semente cresce até a maturidade e chega ao mundo real. Se a Bíblia atribui tal personagem ao horário da manhã, isso te dá uma ideia de quão poderosa ela é. Além disso, em outra passagem das Escrituras, somos informados de que a manhã pode receber ordens, e essas ordens podem ter grande efeito sobre como o dia inteiro transcorre a seu favor, seja a seu favor ou contra você. Jó, capítulo 38, versículos 12 ao 15. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Ah, se pudéssemos entender o mistério das manhãs! Digo, nós acordamos todos os dias e vamos cuidar das nossas coisas, não nos preocupando com o que realmente importa. E depois voltamos reclamando que o dia não foi como queríamos ou como gostaríamos que fosse. A Bíblia diz que a bondade e a compaixão de Deus nunca cessam e elas se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tome nota disso. Renovam-se cada manhã. Isso significa que a misericórdia e a compaixão que você está recebendo de Deus hoje não são as mesmas que você usou ontem e não serão as mesmas que você receberá amanhã. Todas as manhãs você recebe uma nova dose da bondade de Deus. Então, talvez você esteja preocupado que um dia desses a fonte de misericórdias de Deus, com o seu nome, se esgote e Ele não tenha mais misericórdia de você. Bom, não sei o que lhe deu essa impressão. O que eu sei é o seguinte: enquanto você estiver vivo na terra, você continuará recebendo a misericórdia de Deus. As pessoas podem abreviar suas vidas por meio de suas escolhas e depois culpar Deus por não salvá-las. Mas no fundo, todos nós sabemos de quem é a culpa. A Bíblia nos diz que esta misericórdia de Deus e sua paciência conosco, enquanto estivermos vivos na terra, serve a um propósito divino. Não é porque Deus é fraco ou injusto, mas porque Ele quer alcançar a salvação para todos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 15. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Outra referência a isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? E assim, a cada novo dia, cada um de nós acorda de manhã para o novo dom da misericórdia de Deus, não apenas os pecadores, mas também os santos, pois veja que, sem as misericórdias de Deus, até o mais forte de nós será esmagado. Sim, o pecador precisa da misericórdia de Deus para salvar sua alma, mas o santo também precisa dela para sustentá-lo onde quer que vá.
eu tenho que estabelecer esse conceito para que eu possa concluir o que comecei a dizer. Suas ações no início do dia são mais valiosas do que o que quer que aconteça durante ou após o final do dia. Como amanhã é como um ventre, um cheque em branco para o dia inteiro, você deve tomar a decisão de preenchê-lo com as coisas certas que farão do seu dia um dia lindo. Já que amanhã vem cheia da misericórdia de Deus, você deve certificar-se de focar nela antes de sair de casa, para que essa misericórdia o proteja. Você vê o que eu estou dizendo aqui? Assim, podemos aprender com os mais experientes que há muita coisa boa em suas manhãs. Não vamos esquecer também que suas manhãs podem significar mais do que apenas o começo de um novo dia sozinho. Também pode significar o início de uma nova etapa, a juventude da vida de alguém, a fase inicial de um novo empreendimento ou de uma visão. O que então você deve fazer com suas manhãs? Primeiro, você deve aprender a arte de agradecer a Deus pela manhã. Lembre-se do que dissemos sobre as novas misericórdias. Sim, elas vêm todas as manhãs. Talvez ninguém nunca lhe tenha dito isso antes. Poder dormir à noite e acordar de manhã é uma das bênçãos mais subestimadas. Normalmente não consideramos isso um milagre, como o de um surdo ouvir, ou de um cego enxergar, ou de alguém que está morto voltar a viver. Você pode acordar de manhã e a primeira coisa que faz é se deixar levar pelos problemas da sua vida e começar a reclamar, proferindo negatividade sobre a si mesmo. A Bíblia nos diz o que fazer pela manhã. Ela nos diz para celebrarmos a fidelidade de Deus para conosco. Salmos, capítulo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Talvez você tenha perdido algo no dia anterior ou tenha ido deitar abatido pelas circunstâncias da vida. Seja como for, acordar é um sinal de que Deus ainda não terminou com você e ainda há muita coisa reservada para a sua vida. Pensar nisso deve fazer você não apenas pular da cama para conquistar os seus objetivos, mas também para apreciar a Deus. Veja bem, mesmo como humanos, adoramos quando nossos filhos nos agradecem pelas coisas boas que damos a eles. Você não acha que Deus também merece sua gratidão? Não é de se surpreender ver as pessoas usando o próprio fôlego que Deus lhes deu para amaldiçoar a Deus e dizer todo tipo de coisas sobre ele? Ainda assim, ele permanece paciente com cada um. Por quê? Porque ele espera que sua misericórdia os guie com sucesso em direção à luz e os salve do caminho destrutivo em que estão. Isso, porém, é um alarme, um lembrete para você, como filho de Deus. Quantas vezes você já deixou o seu dia mais bonito reclamando dele? Quantas vezes você já se sentiu mais feliz e inspirado ao reclamar de como sua vida está ruim? Entenda, agradecer a Deus no início do dia diz muito sobre sua reverência e reconhecimento por ele. Significa que você reconhece que o que você tem é uma dádiva, não uma recompensa, um pagamento, nem um direito, mas uma dádiva. E esse reconhecimento te leva a agradecer. Quando você passa sua manhã agradecendo a Deus, você o está convidando para esse capítulo de sua vida. E Deus quer guiar o curso do seu dia de acordo com a vontade dele para você, que é te dar um futuro e uma esperança. Em segundo lugar, o período da manhã é um momento para buscar a face e a vontade de Deus para você. Davi escreveu em Salmos, capítulo 5, versículo 3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele acrescenta no Salmo 143, versículo 8: Faz-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em ti confio
Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Você simplesmente não acorda e pega o ônibus ou o que quer que você faça todos os dias. Essa não é a melhor maneira de maximizar a beleza desse maravilhoso presente de Deus para você. Se as manhãs são como um cheque em branco, então ele deve ser preenchido, não é? Se amanhã é um ventre para o dia, então você deve colocar a semente do tipo de resultado que deseja ter dentro dele. E como você faz isso? Colocando Deus em primeiro lugar antes de tudo. Ao acordar pela manhã, comece agradecendo a Deus por um dom tão maravilhoso que o dinheiro nenhum ou privilégio na terra pode comprar. Logo depois, peça a palavra ou a vontade de Deus para você naquele dia. Ore a Ele. Converse com Ele sobre os seus planos para aquele dia. Não apenas planeje e depois saia para executar. Não. Em vez disso, coloque tudo diante dele, em orações, e depois tire um tempo para ler a Bíblia, as palavras dele enquanto espera. O profeta Isaías disse: "O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí." Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. Quando você aprender a fazer isso consistentemente, descobrirá que todas as respostas que precisa estão ali. Mas como você nunca colocou Deus em primeiro lugar, nunca as recebeu. De acordo com Isaías, há uma palavra que sustenta o cansado, o fraco, o maltratado e o oprimido. E como você encontra essa palavra? Permitindo que Deus abra seus ouvidos para a sua palavra. E assim, bem ali, na presença de Deus, você tem o poder de sair com confiança para enfrentar o mundo, porque sabe quem está com você. Cada palavra que você diz a Deus nas primeiras horas do dia, cada ideia, cada afirmação que você faz sobre si mesmo, Deus estabelece isso diante de você para o resto do dia, de acordo com a sua vontade. Ele faz isso de tal forma que você sai e algumas coisas simplesmente se tornam mais fáceis do que antes. Favores de todos os lados, até mesmo chefes difíceis se desviando do seu caminho e assim por diante. O segredo é esse: você maximizou suas horas matinais. Caro amigo, não aprenda apenas maximizar as suas manhãs do ponto de vista físico ou intelectual. Passe a tomá-lo pela raiz, na fonte, no espiritual, com Deus. Comece o seu dia agradecendo e você verá como Deus enche o seu coração de alegria e paz, equipando você para sair para o mundo com uma luz brilhante, trazendo cura para os feridos e quebrantados ao seu redor. Isso, meu amigo, é a chave para viver verdadeiramente a sua melhor vida. Comece hoje com Deus. Coloque-o em primeiro lugar e você vencerá.